Olá, meus amados. Hoje é dia 26 de março de 2022, sábado da terceira semana da Quaresma. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. É uma parábola bastante conhecida, é a parábola do fariseu e do publicano. Publicano ou cobrador de impostos. Lembremos que o publicano, ou cobrador de impostos, é o mesmo nome, ele era considerado um pecador público, portanto, um grande pecador. Todo mundo sabia que ele era pecador, todo mundo o detestava, todo mundo o odiava. Eu já expliquei o motivo, mas vale a pena a gente lembrar. Porque o cobrador de impostos, ele cobrava imposto, ele era um judeu que cobrava imposto de judeu para entregar ao Império Romano. E muitas vezes eles usavam da extorsão, da força, cobrava além do que as pessoas deviam. Então todo mundo estava na mão deles. E por isso eram pessoas muito odiadas. Então aqui o Senhor conta esta parábola de um homem que é um fariseu e um cobrador de impostos. Portanto, o fariseu que se considera um homem justo, perfeito. Então, orgulhoso de ser um fariseu, orgulhoso de seguir até as mínimas regras que Moisés tinha prescrito. Não é um problema isso. O problema é a pessoa agir com essa presunção, com esse orgulho espiritual. Era uma graça ele fazer tudo isso, cumprir todas as leis, que maravilha, não era problema nenhum. O problema é ele se achar melhor por causa disso. Ele não entendeu que ele fazia aquilo porque era uma graça. Gente, quando nós temos uma vida intensa de oração, é uma graça que nos é concedida. Não nos dá o direito de acusar os outros. E pior do que acusar, condenar alguém. E nós vamos ver que essa foi a atitude que o fariseu teve. Então diz aqui, é uma parábola, então Jesus contou essa história. Esse fariseu sobe ao templo. Que templo? O templo de Jerusalém. Lembremos que quando falamos templo, nós estamos se referindo ao de Jerusalém. Os outros, todas nas outras cidades, eram sinagogas. Então os dois sobem ao templo para rezar. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo. Ele não falava, mas lá no fundo do seu coração era o que ele pensava. Talvez ao falar ele falasse uma outra coisa, mas Deus conhece o íntimo do coração. E aí é onde ele vê. Aqui o que o Senhor vai dizer é o que ele fala lá no fundo do coração dele. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. Ou seja, em outra palavra, está falando, eu sou um homem santo, eu sou um homem honesto, eu sou um homem perfeito, eu sou um homem justo. Então, eu mereço receber as coisas boas que Deus me dá. É um merecimento, porque eu faço tudo de acordo com a vontade de Deus. E aí ele continua. Não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adultos, e nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Então eles tinham o costume, lá na antiguidade, no judaísmo, de jejuar toda terça e toda quinta. E aí, o que acontece? Ele joga isso na cara de Deus, né? Olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou meu dízimo. Então, de toda a minha renda. Esse homem queria o quê? Dizer, eu sou um homem justo e tenho o direito de condenar esse que está aqui. Mas olha a atitude do cobrador de impostos. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo,
Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Olha a diferença de um e do outro. Um presunçoso, orgulhoso, achando-se muito bom, muito merecedor de tudo aquilo que Deus estava dando. O outro, por sua vez, ele vai olhar para si e vai ver: Senhor, eu sou um pecador. Eu só peço uma coisa: misericórdia. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a corrigir. Eu sei que eu tenho errado. Me ajuda, Senhor, porque eu não quero mais viver esse tipo de vida. Você consegue perceber a diferença desses dois homens? É gritante a diferença de um para o outro. Aí o texto continua. Eu vos digo, o Senhor está falando, este último, quem é este último? O fariseu, desculpe, o cobrador de impostos. Este último voltou para casa justificado, ou seja, perdoado. O outro não. E aí é uma frase que nós usamos muitas vezes também no dia a dia nosso. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Perante Deus, gente, é muito simples isso. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é, como eu dizia, que presunçosa, que se acha merecedora, ela não vai nunca reconhecer que tudo aquilo que ela recebe de Deus é graça, é misericórdia. Não, ele vai achar que ele merece, então Deus tem que dar para ele. Consegue perceber? O outro não. O outro fala: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da sua misericórdia, me ajuda. Então quem vai ser perdoado? Aquele que pediu perdão, gente. Não tem como Deus nos perdoar, Deus exercer a sua misericórdia se eu não me reconhecer pecador, se eu não me reconhecer necessitado da misericórdia de Deus. Se eu sou uma pessoa orgulhosa e não peço perdão, é óbvio que eu não vou ser perdoado nunca. Então, nesse período quaresmal, esse texto é muito importante, é também profundamente ligado ao tema da conversão, a mudança de vida. E para eu mudar de vida e converter-me, eu preciso reconhecer que eu erro. E ver onde eu estou errando e buscar, com a graça de Deus e com a minha luta pessoal, vencer todos esses empecilhos que nos impedem de estarmos na presença de Deus, de cumprirmos a vontade de Deus. E, Senhor, diante desta palavra, nós pedimos esta ousadia, porque este homem, este cobrador de impostos, foi ousado, Senhor. Na humildade dele, na miséria humana, ele ousou pedir perdão. E muitas vezes, Senhor, nós somos orgulhosos e o orgulho, infelizmente, muitas vezes nos rouba o céu. Porque nós achamos que não erramos, porque nós achamos que somos perfeitos, porque nós achamos que somos merecedores, porque eu não faço nada de errado. Aquele ali, sim, aquele faz muita coisa errada, então merece. Eu não tenho dó quando acontece alguma coisa ruim. Senhor, quantas vezes já dissemos isso? Porque nos achamos melhor no fundo. Então quebra, Senhor, toda a nossa prepotência nesse período quaresmal. Quebra, Senhor, todo o nosso orgulho, que simplesmente é um empecilho para que a Tua graça e a Tua misericórdia se manifestem de forma plena em nossa vida. Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua intercessão, pedimos, Mãe querida, suplica pela paz mundial, Rainha da Paz, suplica também para que cada um de nós possamos viver segundo a vontade de Deus. E ainda pedimos, Mãe, reza, suplica, intercede pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.